Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. Olá você, muito boa tarde. Começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira. E é conversando mesmo, porque eu acredito que é conversando que a gente se entende. É conversando que a gente compreende, é conversando que a gente vai chegar a um denominador comum. E a nossa conversa hoje é com o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas, o Dr. Wagner Paz Cavalcante Filho, ou Wagner Paz, como ele é conhecido, graduado pela UFAL, nossa querida Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Federal de Pernambuco, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, presidente reeleito. Olha, já tem algum tempo que a gente não tem presidente reeleito. E ser reeleito, Wagner, significa dizer que foi aprovado o que você fez antes e que as pessoas agora criam a expectativa para que o segundo mandato seja melhor do que o primeiro. A gente já começa com o pé no acelerador. Uma boa tarde, muito obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, querido Elias, boa tarde a todos ouvintes, telespectadores do programa Conversando com Elias Ferreira. É sempre um motivo de muita satisfação estar aqui conversando com você, que é uma figura agradabilíssima e traz sempre temas importantes, costuma nos tirar da zona de conforto. E a gente já começa com o pé direito ou o gás total, digamos assim. Para a gente foi um motivo de muito orgulho, muita responsabilidade. Essa reeleição na OAB é algo que não acontecia já há mais de uma década. Enfim, poucos foram que tiveram esse privilégio de serem reeleitos. E se você me perguntar que eu atribuiria isso aí, além de um carinho da advocacia para conosco, um projeto de união, né? E do qual você faz parte, você, os sindicatos de advogados de Alagoas, as associações de advogados criminalistas, trabalhista tal, né? Bruno Souza, enfim, todos que compõem o sistema jurídico entenderam que era o momento da gente unir, darmos as mãos para podermos seguir adiante fortalecendo a advocacia. Se juntos o trabalho é hercúleo, é difícil, porque todos os dias somos aviltados, temos as dificuldades em lidar com o serviço público, com o patrimonialismo, com aquelas chagas históricas que se arraigam ainda dentro do sistema público brasileiro, né? As autoridades, as superautoridades, enfim. Então, separados é que nós não temos nenhuma chance de sobreviver. Então, a essa união é que eu reputo os méritos pela nossa reeleição, um grande trabalho com grandes lideranças, que não é fácil, porque abriram mão de espaços, né, para poder construir o projeto e todos dando as mãos, fazendo com que a OAB ficasse mais forte. E aí, como resultado e coroamento disso, a maior votação da história, maior participação numa eleição disruptiva, porque foi eleição 100% online, todos os advogados votaram do seu escritório, da sua casa, do seu celular, né? Uma eleição que foi não teve nenhum fato extraordinário, tudo dentro da mais possível lisura e tranquilidade, e tivemos aí o resultado final com quase 70% de votação. Então, votação histórica, em termos de número absoluto e em termos de percentual do eleitorado. E repiso mais uma vez, isso não é fruto, não é obra do acaso, nem de uma pessoa apenas, mas de grandes pessoas, valorosas pessoas, algumas que nem aparecem no outdoor, que não aparecem na televisão, que não aparecem nas mídias sociais, mas que trabalham muito, muito pela instituição e trabalham muito de forma abnegada, porque não recebem salário, só tem mesmo o mérito do trabalho. Se fizer um trabalho bom, vai ter o reconhecimento dos seus pares, vai ter o reconhecimento da sociedade, vai galgar algum tipo de visibilidade positiva. Se não fizer nada, não tem nenhum tipo de retorno. Então,
A gente agradece a todos que participaram, que contribuíram e conclamamos que todos venham para a OAB para nos ajudar. As comissões estão aí de portas abertas para que todos possam fazer um trabalho, grandes comissões. Hoje as comissões com estrutura para trabalhar no prédio histórico, do qual o sindicato tem lá a sua sala específica para trabalhar, em breve estaremos inaugurando. Enfim, então assim que todos venham para dentro, sintam-se partícipes e possamos juntos fazer o melhor pela advocacia e pela sociedade, deixando um legado. Bom, passados esses meses aí da eleição e da reeleição, já dá para fazer uma análise com mais tranquilidade? O que é que faltou na eleição passada? Você gostaria muito de fazer, mas não é fácil, né? A dinâmica social mexe muito com a dinâmica da advocacia e, por consequência, da ordem. Isso. Eu acho assim que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu efetivamente entregar, a gente deixou muito bem encaminhado. A prova disto é que iremos inaugurar no mês que vem, na sede histórica, o auditório, já para 150 pessoas, para voltar a ter os eventos sociais no centro, né? Estamos inaugurando também, subsequentemente, um memorial da advocacia, que vai ser um espetáculo, algo interativo. Então, imagine você contribuir, a OAB passa a ser não apenas uma protagonista nas ações judiciais, mas ela é uma protagonista também na cultura, na história do nosso povo. As crianças de escolas públicas, elas poderão ir para a OAB no centro para ter um conhecimento sobre o papel da advocacia na construção da história do país. Conhecer a história de Rui Barbosa, um monarquista que ao final se convence da República e passa a ser o protagonista do processo de instauração da República, o maior advogado que tivemos de todos os tempos. Você vê, conhecer a história dos advogados durante a ditadura, com Sobral Pinto, Evandro Luiz e Silva, o alagoano Herman de Assis Baeta, os alagoanos que lutaram aqui, alguns deles ainda vivos, como José Costa, né? O Tourinho Pai foi um grande advogado na ditadura, muitos advogaram de forma gratuita. Você tem o recém-falecido Marcelo Avené Machado, que presidiu o Conselho Federal, e você não vai falar de anistia dos presos políticos da ditadura sem falar no nome de Marcelo Avené Machado. Quão rica é a história de Alagoas e da advocacia na contribuição do nosso país, da história do nosso país, muitas vezes se confundindo. O impeachment do presidente Fernando Collor foi protocolado por outro alagoano, Marcelo Avené Machado, né, presidente do Conselho Federal à época. Então isso é uma história riquíssima. E a gente vai permitir que crianças saiam das escolas públicas, de repente no contraturno escolar, e possam ir até o nosso memorial, que é de forma interativa, porque as crianças precisam também sair um pouco de dentro da sala de aula, né? As novas gerações, e eu digo que eu sou pai atípico, você também é um pai atípico, a gente sabe como é difícil manter uma criança com hiperatividade durante 4 horas dentro de sala de aula, fora o tempo que ela fica na terapia. Então você tem a oportunidade de ir para um local externo, diferente, em forma de passeio, e ela apertar os botãozinhos ali interativo, no tela, no monitor, para conhecer um pouco da história. Isso é riquíssimo, né? Então a Bela Alagoas entrega um patrimônio que é para a sociedade, faz parte de uma rota cultural que você pode somar ali aos outros grandes museus da imagem do som, o Museu do Tribunal de Justiça, Memória do Tribunal de Justiça, da Geografia de História, ou seja, você pode, a gente está contribuindo com a sociedade, com o patrimônio cultural, enfim, isso nos dá muito prazer. Então são obras que não foram acabadas na última gestão, mas que estão sendo entregues agora. Bom, a sede histórica da OAB, que está ali na Praça Montepio dos Artistas, aquilo vai ser um monumento grandioso, porque, além de tudo que você já colocou ali, estarão abrigados o sindicato, as associações, nós teremos ali do peticionamento, aliás, da primeira reunião com o cliente, porque tem salas para advocacia, principalmente que o advogado jovem sofre muito, né? Há quem pense que não, mas iniciar qualquer carreira é sempre um desafio. Perfeito. E veja que a gente pensou no projeto, Elias, que contemplasse a advocacia toda. Se você olhar, quando assumimos a OAB, só existia Jacarecica funcionando. E tinha um espaçozinho
da sala Santo Ivo, como é tradicionalmente conhecida a sala de peticionamento, lá no prédio histórico. Hoje nós temos o prédio histórico com toda a sua ampliação, com sala de videoconferência, 6 salas de videoconferência, mais de 12 espaços de peticionamento, mais de 4 salas de reunião para atendimento com clientes e reuniões, livraria, os serviços da Caixa de Assistências que começam a funcionar todos lá no prédio histórico agora a partir de junho, secretaria, tesouraria, e estaremos entregando a farmácia, mas mais do que isso, você vai olhar, tem Jacarecica, hoje um coworking em Jacarecica, prédio histórico no centro, Benedito Bentes, uma parcela significativa da advocacia que não tinha qualquer tipo de serviço da ordem, ou seja, lá na parte alta, um coworking no Barro Duro, que hoje tem um estacionamento para advocacia gratuito, um coworking para você atender belíssimo, não deixa a desejar ao melhor escritório da advocacia de Alagoas. Tudo moderno, tudo móvel planejado, da melhor forma, espaço para trabalhar com condicionado, com recepção e numa parceria inédita com o Senac, um salão de beleza para advocacia gratuito. Então as advogadas hoje podem fazer escova, corte de cabelo, né? Tudo isso de forma gratuita, à disposição da advocacia e da comunidade ali próxima. Então há uns horários de revezamento, mas a advocacia hoje tem esse tipo de serviço à disposição. Então se você fizer um mapa hoje da cidade de Maceió, você tem Benedito Bentes no alto, Barro Duro, já desce ali para Jacarecica, tem o centro, tem o Maceió Shopping, você tem as salas que fazem parte do complexo ali da rodoviária. Então você tem toda uma estrutura, além do Vale do Paraíba, a linha Atalaia, que está na Grande Maceió. Isso já chega ao interior, a OAB já dá essa estrutura também ao advogado que está aí nas subseções que nós temos espalhadas pelo Estado? Sim, nós tiramos do papel Delmiro Gouveia, Porto Calvo e o Vale do Paraíba. Aliás, Porto Calvo era uma dívida histórica da OAB. Que foi criada desde 2012, tanto o Delmiro Gouveia quanto o Porto Calvo. E aí tiramos do papel, ainda na gestão do presidente Nivaldo, para criar, né, quer dizer, efetivar o que já tinha sido criado por meio de determinação do presidente à época, e a gente tornou viável. Melhoramos a estrutura de Porto Calvo e criamos o Vale do Paraíba, que era outro ponto que ficava um tanto quanto isolado, porque Palmeira, para chegar ali na região ali do Vale do Paraíba, que é Atalaia, Capela, Cajueiro, Viçosa, Mar Vermelho, tinha uma dificuldade, não era tão fácil. E aí a gente cria uma estrutura lá, o presidente Márcio Roberto, estrutura belíssima, nova, com estrutura de trabalho. Então assim, o interior está sendo reestruturado. Temos um compromisso agora com Santana do Ipanema, que precisamos entregar uma estrutura, porque o prédio foi condenado, né? Precisamos refazê-lo, estamos transferindo a sede provisória agora para o centro, um local muito bem posicionado. Em breve estaremos inaugurando e vamos construir um prédio, iniciar a construção ainda esse ano, no prédio novo Santana do Ipanema. Além das reformas que fizemos em Arapiraca, um auditório, uma sala para a sessão do conselho. Em Penedo fizemos um auditório. Em Palmeira dos Índios reestruturamos o prédio, que é histórico também. Então essa gestão ela tem uma paixão pelos fatos históricos, pelos prédios históricos. O prédio de Palmeira dos Índios é belíssimo, está todo revitalizado por dentro. E iremos entregar agora a segunda fase, que é a fase da área de lazer em Palmeira dos Índios. Então, intensificamos as atividades esportivas do interior, né? Ou seja, hoje nós temos corridas, não apenas em Maceió, é um circuito de corridas que a Caixa vem desenvolvendo junto com o Leonardo Moraes e Rafael Martiniano, enfim, a turma Ianara, a turma toda da Caixa, que funciona como? São 5 etapas de corrida. Temos corridas em São Miguel dos Campos, que já aconteceu, teremos em Arapiraca, teremos no Sertão, teremos em Maceió e vamos encerrar em União dos Palmares no mês de novembro, que é o mês da Liberdade. Então, vamos subir a Serra da Barriga. Vamos subir a Serra Presidente da Barriga. Wagner vai na frente. Vamos na frente, correndo devagarzinho, mas chego. Bom, né? eu vou acompanhando a Luana pelas imagens. Eu vou. Então intensificamos. Onde não tiver corrida, nas subseções que não tem corrida, terá um circuito de areia. Então tivemos circuito de areia já em Palmeira dos Índios. Teremos circuito de areia possivelmente em Delmiro Gouveia, em Penedo.
criar também espaço de lazer. Temos tratativas com o município de Penedo, de União dos Palmares, temos tratativas em Arapiraca para aquisição de terrenos e construção de espaço de lazer. Então, é cuidar da saúde, é cuidar das prerrogativas, né? Com as caravanas que temos feito em todo o interior. Isso sem falar de toda a estrutura que você tem nas comarcas que estão espalhadas no interior, aqui mesmo, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Fórum. Há uma abertura muito grande, a Justiça do Trabalho agora que se abre para toda essa tratativa, né, que nós temos acerca dessas questões todas. Mas eu fico imaginando aqui, é possível nascer, viver e morrer e não ter um contato com a advocacia? Impossível. É impossível. Não é possível você viver, até porque a vida ela é feita de grandes percalços, né? Eu gosto muito de uma frase de Saramago no livro Levantado do Chão, quando ele diz, olha, o mundo nunca está contente. No dia que o estiver, terá a morte como certa. Então a gente falava sobre isso, né? Brincando, rapaz, a gente dando 2 passos para frente, ela parece estar a 4 de distância. Por quê? Porque faz parte desse mundo que vivemos os obstáculos, as dificuldades, as agruras. Inevitavelmente, a gente vai precisar de um advogado para nos socorrer em disputas patrimoniais, disputas de posse de bens, guarda de um filho, né, fazer um testamento, que é algo ainda que precisa evoluir muito também das pessoas, né? Você vê o americano, ele já tem essa cultura arraigada, o europeu, o brasileiro não quer fazer testamento. Ele deixa o problema para os filhos resolverem depois, quando ele já podia, em plena vida, na sua sã consciência, deixar tudo resolvido e evitar o litígio. Então, assim, sempre teremos algum tipo de dificuldade e o advogado está ali para ajudar, né? Eu lembro que meu filho, quando me perguntou uma vez, né, o Davi, o que é que o advogado faz? E eu tive dificuldade, fiquei pensando, e aí me veio uma luz. Eu disse, filho, o papai ajuda as pessoas. É isso que a gente faz, Elias. Quando algum senhor que está lá sem a assistência do Estado nenhum procura o seu escritório, você vai lá no INSS, bate na porta, resolve, você está ajudando aquela pessoa. É algo que as pessoas tinham um preconceito muito grande. O advogado ganha dinheiro, né, do idoso, mas a gente ganha dinheiro ajudando aquela pessoa. Se não fosse a advocacia buscar na ponta, aquele idoso não tinha o que comer. E se você perguntar para aquele idoso, e eu faço esse desafio para os magistrados sempre, antes de tecer qualquer crítico ou de estar fazendo observações que não são pertinentes nos contratos de honorários, pergunte ao jurisdicionado. O cidadão, que é o dono da coisa pública, que deveria ser o valorizado mais por todos que fazem a justiça e o sistema de administração pública, se ele é grato ou não ao seu advogado, à sua advogada. Ele vai dizer, doutor, é Deus no céu e a minha doutora, o meu doutor na terra. Porque foi o advogado que buscou ele, pagou o exame dele, botou no carro, vê os nossos colegas de advocacia previdenciária, paga exame, paga almoço, paga conta de luz, vira amigo, volta lá, às vezes vai virar padrinho do filho de uma filha, vai comer uma galinhada, cria uma relação. Então essas são as pessoas que ajudam. Nós ajudamos as pessoas a resolverem seus problemas, nós trazemos a paz. O juiz ele é inerte, não é por preguiça, é porque o sistema funciona com o juiz imparcial. Ele depende do advogado provocar a justiça. Se a advocacia ele não chega lá, salvo raras exceções, como na justiça do consumidor. E aquele que ousar ir sem advogado, porque acha que a lei está fazendo uma benesse ele sem advogado, ele vai encontrar uma grande empresa cercada dos melhores escritórios de advocacia para lutar contra ele lá, ele achando que foi uma grande conquista. A lei dispensa advogado para o consumidor. E ele vai enfrentar as grandes multinacionais com os advogados de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, para defender a causa. Então, assim, a advocacia é isso, é lutar e defender e fazer, mas no final das contas a gente entende que a gente cumpre uma missão essencial e muito bonita. Como é que você chegou à advocacia? Família de advogados? Ninguém. Ninguém? Como na música, né, do Belchior, né? Sem parentes importantes,
sem dinheiro no banco, enfim. A minha história com a advocacia surgiu por acaso. Eu queria fazer história e minha mãe é professora, né? Eu sempre gostei de dar aula, sou professor com muito orgulho. E na época eu me veio fazer história, eu gostava muito de história, de geografia. E aí, na hora de fazer a opção, eu botei direito, né? Botei direito, na época tinha um boom de concurso público, né? E meu pai, minha mãe, rapaz, faça concurso, é pouquinho, mas é certinho, ninguém passa dificuldade. Então, naquele tempo, a questão do concurso público era muito forte. E foi quando eu optei pelo direito, não porque tivesse alguém na família, não tenho, tinha mais pessoal estudando para engenharia, dentista, mas direito não tinha ninguém. E aí eu fiz curso de direito. No curso de direito, eu fiz um estágio, e nesse estágio eu conheci o escritório do Nabor Bulhões, que era o Bulhões e Bulhões de Advocacia, Dr. José Arias Bulhões e Antônio Nabor Bulhões. Nabor ainda sobre os auspícios da defesa do Fernando Collor, o escritório, né, a teoria da árvore dos frutos envenenados, que anulou o processo, um gigante, o maior jurista desse país vivo, o maior advogado. Jurista vai haver discussão, tem Celso Antônio Bandeira de Mello, Zé Afonso da Silva, mas advogado de tribunal, sem sombra de dúvidas, Nabor Bulhões é o maior do país vivo. E aí eu disse, eu quero estagiar nesse escritório. E fui estagiar de graça. Lembro de ter ligado para meu pai na época, eu disse, pai, eu estou aqui na Telemar, tenho um saláriozinho razoável para não ser formado ainda, mas eu vou estagiar de graça. E meu pai disse, meu filho, eu não posso ajudar. Sabe que meu pai morava em Pão de Açúcar, eu morava na casa da minha tia. Seu pai não pode lhe ajudar, mas faça o que for do seu coração. Siga o seu coração. E meu instinto dizia que eu tinha que ir para lá. E fui de graça, momento dificílimo de financeiro da nossa família, mas foi a decisão que a partir dali me apaixonei. E Zé Arias Bulhões era o presidente da OAB, aí já nasce essa outra paixão. Que coisa, história maravilhosa. Olha, a gente vai a um breve intervalo, mas na volta vamos conversar ainda sobre alguns desafios atuais e alguns desafios mais antigos, porque a advocacia passa e que a ordem nacional e as seccionais em todo o Brasil têm arregaçado a manga e têm ido para cima, porque são desafios que afetam a advocacia e, por consequência, afeta você, diretamente a cada cidadão, a cada cidadã. Conversando com Elias Ferreira, volta já já. Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. E de volta aqui com Conversando com Elias Ferreira, que é conversando que a gente compreende, é conversando que a gente se entende. Olha, a advocacia passa por um período de extrema turbulência. E por que digo isso? Porque a advocacia tem tido dificuldade para sustentação oral nos tribunais superiores. Tem tido dificuldade porque os tribunais estaduais replicam aquilo que acontece lá em cima a fazer sustentação oral aqui. O advogado meio que atrapalha a justiça. É isso que estão tentando passar e isso não pode ser entendido como a verdade. Não dá para compreender assim, não dá para aceitar isso. É por isso que nós estamos conversando aqui com o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas, Dr. Wagner Paes. Porque, Wagner, eis que de repente alguém pode achar que a gente atrapalha. Mas não é isso que a Constituição diz quando se refere ao advogado, à advogada. Exatamente, é ao contrário. A advocacia é indispensável à justiça, à realização da justiça. Então, e é através da advocacia que o cidadão, que ao fim e ao cabo é o senhor absoluto da coisa pública, se manifesta. E a gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Temos feito um trabalho incessante para demover essa prática hostil e inadequada dos julgamentos totalmente virtuais, né? Das sustentações gravadas. Passamos por um período de dificuldade da pandemia
E vemos hoje a necessidade de retomar a vida normal. A tecnologia veio para somar, mas ela não veio para ser uma verdade absoluta. O contato, ele é indispensável, seja para despachar um processo de forma no gabinete, levando memorial, seja para sustentação e advertir para uma questão de ordem um fato relevante que às vezes passa ao largo daquela análise jurídica do desembargador. E quantas injustiças aconteceram e quantas foram revertidas pela nossa grande frase de pela ordem, excelência. Esclarecimento de fato. Quero chamar o feito para dizer que Vossa Excelência está sendo induzido ao erro porque está analisando o fato não está analisando o fato que é essencial. Então, a participação do advogado, ela é indispensável em todos os sentidos. E faz parte daquele arcabouço constitucional, do devido processo legal, né? Que assegura às partes todos os instrumentos e recursos adequados ao devido processo legal até a sua conclusão. Então, sem advocacia não há justiça. Qualquer tentativa de tolher, mitigar a participação da advocacia no processo judicial, ela não vai ser vista com bons olhos, a ordem não vai permitir. Estivemos em Brasília, no CNJ, com o presidente Luiz Roberto Barroso, pugnando pela revisão daquela resolução que tornava algo duvidoso quanto à aplicação dessas questões. Aqui no Tribunal de Justiça temos uma excelente relação com o atual presidente, o desembargador Fábio Bittencourt, que tem demonstrado um apreço ímpar pela advocacia, né? Tanto ele quanto toda a cúpula diretiva, tem prestigiado a ordem em todos os momentos, tem solucionado problemas como a questão das salas de advocacia em todos os fóruns do interior. Então, nós temos nos mantido vigilantes e temos conseguido resistir a essas tentativas que são que sempre acontece nessa estrada, né, tortuosa que é a vida e que é a luta pela efetivação dos direitos, como diria Eric. Aliás, mesmo sendo coisas que acontecem corriqueiramente, nós sempre tivemos alguns problemas do ponto de vista da paridade de armas. A gente sempre tem, agora nós temos uma estratificação na advocacia. Advogados públicos não são mais advogados, ou pelo menos se são advogados, não precisam se submeter mais à ordem. Mas se não são advogados, não precisam submeter à ordem, porque estão chamando ainda de advogados públicos. É uma confusão muito grande. Isso vai ter reflexo no cumprimento do 5º Constitucional, isso vai ter uma série de reflexos, inclusive, nas relações no sistema de justiça. Como é que a ordem tem absorvido toda essa complexidade? Primeiro, causa espécie o fato do Supremo ter levado a julgamento essa matéria, coincidentemente, logo após uma manifestação da ordem duríssima em relação ao episódio do lacre dos celulares, né? Em que a ordem disse, em alto e bom som, que os advogados abandonassem o plenário caso aquela medida ilícita, ilegal, permanecesse. Uma medida que não é nem compatível com a história do ministro Zanin. Um ministro que se socorreu da ordem durante a Operação Lava Jato para minimizar as violações que aconteciam por parte do juiz Sérgio Moro, gravadas e que todos tiveram acesso à época, porque foram transmitidas e replicadas em redes sociais. Quantas e quantas vezes o Zanin não pedia para ter acesso a um documento, a um depoimento que interferia na defesa do presidente Lula e era negado. E aí o Zanin, o então advogado Zanin, socorria-se da ordem dos advogados do Brasil, do Conselho Federal, para ter o mínimo de respeito na sua atuação. E agora, enquanto ministro, né, tomar uma decisão dessa, logo quem? Eu escrevi num artigo e publiquei num veículo de comunicação local, né, que foi uma página infeliz do STF, fazendo uma alusão à música de Chico Buarque, cantada na ditadura, uma página infeliz da nossa história. Logo, os advogados e jornalistas, que são as primeiras vítimas do período de exceção, vão serem os prejudicados por uma decisão. Olha que contrassenso. Num julgamento de atos contra a democracia,
se adota uma medida de exceção incompatível com o regime democrático. Então, assim, é algo surreal. E a ordem se contrapôs e disse, olha, não é admissível. Se não tem outro remédio para combater o abuso, já que o Supremo é a última instância, façamos como os guerreiros do tribunal do júri, abandonemos o tribunal e deixe que o julgamento seja feito sem defesa, porque pelo menos assim poderemos levar à Corte Internacional de Direitos Humanos e apontar o Brasil como violador de direitos humanos. Então, assim, foi uma medida adotada corajosa pelo Conselho Federal e que contrapôs. Logo em seguida vem esse julgamento do Supremo, que a advocacia pública não estaria obrigada a escrever na ordem, contra as manifestações das associações dos advogados públicos federais, a ANAP, as associações todas defendendo que a permanência nos quadros da ordem ela era indispensável à sobrevivência, porque se as conquistas foram feitas nos últimos anos, foi participação da ordem. O ministro André Mendonça foi muito feliz. O ministro Cássio Nunes também. O ministro Cássio Nunes disse, olha, a advocacia pública não tem bancada parlamentar para defender. A ordem tem. Não existe duas advocacias, existe uma advocacia. E na sustentação, o presidente da ANAP, o advogado que sustentava em defesa do interesse da advocacia pública, disse, olha, não nos distinguimos enquanto advogados. A tez pública ou privada, ela é ditada pelo nosso constituinte. Então, o nosso constituinte que vai dizer se é público ou privada, a natureza da nossa atuação. Mas nós somos, por essência e por expressa dicção constitucional, advogados e advogadas. Então, o Supremo, não quero entender que tenha sido uma resposta à ordem, mas, mais uma vez, foi infeliz em relação à advocacia, tão essencial, né? E a ordem vem se contrapondo. O Supremo precisa recobrar o equilíbrio. É preciso recobrar o dever de autocontenção. O Supremo não é protagonista, nem deve ser. O órgão judicial, ele é um órgão que vai julgar casos e vida de pessoas. Cabe ao Ministério Público atuar, cabe à advocacia atuar, às partes, mas o Supremo ele julga. Ele não deveria nem combater. Então a gente vê muito aqui e ali o Supremo combatendo, o Supremo defendendo a democracia. Acho que o Supremo tem um papel relevantíssimo na estabilidade constitucional. Entendo que atos que vilipendiaram o patrimônio público, que propugnavam, enfim, uma quebra da democracia ou uma instabilidade institucional, merecem, né, o rechaço imediato, merecem punição, mas é preciso equilíbrio. Existem as pessoas que tinham autoridade para fazer um ato nocivo ao Estado de Direito e tem pessoas que estavam ali sem saber nem o que estavam fazendo. Tem um caso que é muito intrigante, que é a prova cabal disso, é de um morador de rua que estava dormindo numa tenda porque não tinha onde dormir e foi preso junto com o pessoal que estava lá no dia de 8 de janeiro e quando foi para o dia, eu estava ali, eu não tinha onde dormir, eu estava me abrigando ali. Esse cidadão não tinha nenhuma consciência. Não, se eu tenho que pagar a multa, eu não tenho nem como pagar, eu não tenho nem o que comer, como eu vou pagar a multa? Então, assim, é um caso inequívoco de que você não pode tratar todas as pessoas que estavam ali naquele dia como se tivessem o poder de abolir o Estado de Direito, ou tentar abolir o Estado de Direito. Você tem que punir aqueles que tinham algum cargo de relevância, aqueles que usaram de algum estratagema, né? Aplicar a lei conforme o caso e as suas atitudes. Então, nós vemos com muita preocupação. Quando o ministro dá uma sentença de 14 anos, naquele caso ficou mais emblemático da cabeleireira, e o ministro Fux dá uma pena de 1 ano e 6 meses, mostra um total de desarmonia no caso. Ou seja, um entende que o ato praticado pela senhora é tão banal que merecia uma pena de 1 ano e 6 meses, que seria convertida em prestação pecuniária ou assistencial. E o outro a 14 anos, veja, se você pegar a média de condenações por estupro, não vai dar a pena que essa senhora teve no ato de vandalismo praticado.
E eu não creio, com todas as venhas, que ela tivesse capacidade nem discernimento para conseguir elaborar, elocubrar um ato de tamanha relevância como abolir o Estado de Direito. Enfim, são reflexões que a gente precisa fazer, né? Respeitando sempre, lógico, as decisões judiciais, mas se a gente não fizer uma análise, se a gente não conseguir fazer nos questionarmos, né? Mais cedo ou mais tarde poderemos estar sofrendo. E a gente sempre reclama muitas vezes que o equilíbrio é sempre necessário. Então, na dosimetria da pena, ele é fundamental. Porque 14 anos é uma pena de um homicídio qualificado. E olhe lá, às vezes não chega nem a isso. Agora, presidente Wagner, por que honorários da advocacia ainda é de uma discussão tão efervescente? Por que é tão difícil compreender que honorário significa salário? Significa o advogado pagar as suas contas, igual a qualquer outro trabalhador no final do mês. Por que mesmo constante no Estatuto da Advocacia, mesmo constante no próprio Código de Processo Civil, por que é tão difícil reter os honorários como a lei própria estabelece? Eu reputo, Elias, eu acredito que isso é uma coisa histórica da nossa sociedade. Nós temos uma inversão de valores muito grande. Você percebe que muita gente que ainda presta serviço público acha que faz um favor para o cidadão. E quando você chega nos honorários, ele acha que é um favor que ele está fazendo para a advocacia, né? Reter os honorários do advogado contratualmente pactuado. Né? Chega até a dizer, olha, você não vai pagar mais do que 20%, quando o próprio cliente, que está em sã consciência, tem os seus direitos, não foram usurpados ainda a sua cidadania, fez um pacto de 30% com o seu advogado, porque o advogado teve um custo inicial para poder iniciar o processo. Então eu atribuo isso a pessoalismo, patrimonialismo, esse ranço que ainda tem na nossa estrutura social, que você vê às vezes o abuso de poder ainda permanecer. Eu sou uma autoridade e esse cidadão que utiliza essa estrutura de autoridade, ele acha que no final de semana ele é autoridade, ele acha que quando ele está à noite jogando, praticando esporte, ele é uma autoridade, quando não é, né? Você vê que a função pública ela está atrelada, a sua prerrogativa está atrelada à função pública. Então você é juiz no tribunal. Nós temos prerrogativas no exercício da profissão de advogado. A OAB não vai atuar para defender advogado fazendo coisa errada fora do exercício da profissão. Se estiver fazendo coisa errada no exercício da profissão, ele vai atuar para que seja punido da forma adequada. Mas se ele está embriagado dirigindo no final de semana, é um problema pessoal dele. A OAB não tem nada a ver com isso. Ele não tem prerrogativa nenhuma ali. Né? Caso de advogado que agride mulher, é uma relação particular. A OAB não vai intervir. Se for intervir é para punir, caso ele seja comprovado que ele agrediu. Né? Abre processo disciplinar que vai assegurar um plano de defesa contraditório, mas vai chegar ao fim, vai ter uma punição ou não. Esse é um ponto bastante interessante. Há quem imagine de que a OAB vive passando a mão em cima de maus profissionais, de advogados que cometem ilícitos. O Tribunal de Ética é duro, aplica de fato aquilo que o Estatuto determina. Nós temos muitos casos em análise. Temos muitos casos, temos punições. O Tribunal, por óbvio de Ética, ele tem um sigilo. Então é muito complicado. Como é que a gente vai divulgar a punição aos colegas advogados quando a gente deve preservar o sigilo, né? Então, Mas existe, não é, presidente? Existe. As pessoas não ficam impunes, impunes. Por óbvio, vão ter algumas situações que o colega vai judicializar, consegue uma liminar, suspende o processo. Acontece, né? Enfim. Mas a gente faz um trabalho, e é um trabalho difícil, porque é um trabalho gratuito. Os membros do Tribunal de Ética não recebem salário. Os membros de comissão de OAB não recebem salário. Então você tem... Quando você trabalha numa comissão, eu vou dar um exemplo aqui, uma comissão da pessoa com deficiência, com uma comissão tão cara para a gente, é um trabalho gratuito, um trabalho hercúleo. Final de semana está lá fazendo panfletagem, divulgando, ajudando, mas a pessoa tem uma satisfação e acaba tendo uma visibilidade. No Tribunal de Ética, a pessoa não tem visibilidade, porque o processo é sigiloso. E você atua para punir um colega.
Então é tão complicado você conseguir pessoas voluntárias para trabalhar nessa frente, que a gente tem uma grande quantidade de renúncia à função. E está sempre buscando mais pessoas para poder ocupar o cargo. Mas a gente tem feito um trabalho, temos renovado, temos trazido pessoas de fora que não estavam participando da gestão para poder atuar agora com a gente, dar essa oxigenada, e creio que num breve espaço de tempo a gente vai ter grandes novidades aí. Olha só, tem um termo que está sendo muito utilizado, porque a gente deve, de fato, garantir o acesso das pessoas à justiça. O tribunal não pode criar muros ao acesso à justiça. Mas aí eis que surge um termo chamado litigância predatória. Os crimes são tão continuados, em um número tão grande, tão massivo, que o cliente chega até o advogado e o advogado não tem outro caminho. Ele vai entrar com um processo para que seja refeita a relação, mas de forma justa. E a punir, naturalmente, aquele que, infelizmente, agrediu, do ponto de vista da lei, um direito que era de outrem. Litigância predatória não é, presidente? Não. Nem litigância predatória, Elias, nem advocacia predatória. Porque o título começou com advocacia predatória. E nós, da Ordem, fomos os primeiros a nos contrapor. E aí amenizaram para a litigância. Hoje, o próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que já escreve muito sobre meio ambiente e também sobre direito do consumidor, foi o primeiro a dizer que não aceitava. Que seria uma ordem de inversão de valores. Por quê? Porque a gente vai premiar os grandes litigantes. Então não me venha participar de evento patrocinado por bancos que são os maiores litigantes desse país, por instituições financeiras que lesam todos os dias milhares de consumidores vulneráveis. A ordem não admite. Estivemos presentes debatendo e trazendo luzes sobre o tema, para que a advocacia não seja prejudicada. Então, por óbvio, temos excessos, procuramos coibir os excessos. Não é razoável que uma pessoa que advogue no estado longínquo tenha 3 mil clientes no município do interior do estado de Alagoas sem nunca ter vindo aqui. Alguma coisa não está correta. Mas, veja, não podemos inverter. O magistrado ele não pode estar chamando todo advogado que tem um processo para ir no tribunal para justificar. Primeiro ele tem que ver se há indício de fraude. É isso que diz o CNJ. É isso que diz também o Tribunal de Justiça. Olha, tem que haver indício de fraude. Comprovante de residência. Não está batendo. Está juntando mesmo comprovante para 300, 400 ações. Um advogado se suplementar aqui no estado de Alagoas. Clientes que não sabem ler. Então, o que é que está de indício de fraude aí? O indício de fraude é o primeiro elemento. Somado a uma quantidade excessiva, aí você vai trazer um elemento que vai dar o que? Suporte a uma investigação sobre uma demanda abusiva. Agora, não pode estar colocando na conta da advocacia um mal que é praticado por maiores instituições financeiras e a própria União, Estado, município, às vezes recorre em demasia. Hoje está mudando um pouco com a possibilidade de composição nas esferas da administração pública, mas a União recorre de tudo, por exemplo. A União sabe que um idoso tem direito a um auxílio previdenciário e recorre até não poder mais. Às vezes faz acordo, o INSS, enfim, não é fácil. O INSS nega diversas vezes. A Procuradoria Federal tem procurado fazer acordos, propositando, tendo uma postura mais conciliatória, mas o INSS nega. Mas para ter o desconto na folha do benefício dos idosos, como agora foi desbaratada essa onda. São golpes, né? Foi uma avalanche de golpes. Veja, o INSS permite, não passa uma vista mais grossa, mas para conceder um benefício é uma luta danada. Uma luta muito grande, os advogados previdenciários sabem bem disso. Para a gente finalizar, vamos finalizar pelo início, não é? Que é a formação dos advogados. Há quem acredite que o número de faculdades já é suficiente, de que não precisa de mais. Há quem ache que já é excessivo. E há ainda o conceito de formação. Qual é o advogado do futuro? O que pensam as faculdades sobre
o pré-processual, por exemplo, que tem ganhado um corpo muito grande. E uma outra coisa é, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Nunca. A sensibilidade da advocacia, ela é fundamental para a resolução dos problemas. Ela pode é um instrumento muito rico de auxílio a todas as profissões. Elaboração de uma peça, análise, mas a sensibilidade de você encontrar ali um caminho para trazer uma solução entre pessoas que estão no litígio, isso depende muito do espírito humano. E o ser humano, eu acredito sempre, ele tem uma capacidade de se reinventar muito grande. Agora, a preocupação com a formação, ela é uma preocupação nossa, tanto que nós implementamos o selo OAB Indica, né? O Conselho Federal tem um selo OAB Recomenda, que analisa quase que exclusivamente o resultado do exame de proficiência da ordem. Nós não, nós criamos um selo OAB Indica para analisar se aqueles critérios que foram utilizados para conferir pelo MEC a possibilidade daquela faculdade ser aberta e fomentar o ensino jurídico permanecem hoje. E veja que mais de 20 faculdades, apenas 8 conseguiram obter o título do OAB Indica. O que é que a OAB faz? Se a OAB não tem, e para deixar claro, a OAB não tem o poder de vetar a criação, ela dá um parecer recomendando a não abertura, e temos feito isso de forma insistentemente, porque acho que temos mais faculdades que decidem o mercado, mas a decisão é do MEC. Mas a gente tem procurado um caminho de indução. Olha pai, olha mãe, olha estudante, se você está preocupado com o seu futuro, vê o que a OAB está recomendando para você. Quais são as instituições de ensino que atendem critérios mínimos como acessibilidade, nós analisamos, biblioteca, valorização do corpo docente. Então, o seu filho está estudando com em que condições? Quais são as condições dos seus professores? Já somos quantos advogados inscritos? Nós estamos 23 mil inscritos. 23 mil advogados inscritos. Presidente Wagner Paz, foi um prazer tê-lo aqui nessa conversa. Julgo ser uma conversa inicial. A gente precisa conversar muito, porque quando a gente fala sobre advocacia, a gente fala sobre cidadania, sobre democracia. Perfeito, Elias. E obrigado por ser sempre esse farol para a sociedade, aclarando em tempos tão sombrios, de falta de diálogo, de excesso de parte a parte, enfim, onde o diálogo devia ser fundamental, né? O que eu costumo dizer? A ordem ela não tem partido político, ela não tem ideologia. A nossa bandeira são as garantias fundamentais. Se a gente defender ela, as garantias fundamentais, a Constituição, os direitos fundamentais, as liberdades individuais, a gente vai se manter no caminho correto. Então, temos orgulho do que estamos fazendo. Foram mais de 500 bolsas de pós-graduação gratuita para a advocacia em todo o estado de Alagoas. Foram muitos cursos através da ESA, projetos de esporte e de saúde, acolhimento através da Jovem Advocacia, desde o seu nascedouro, e a ideia é que possamos fazer isso cada vez mais. Projetos culturais também, e que a advocacia possa ser sempre vista como essa profissão cidadã, uma profissão de luta, uma profissão de suor, uma profissão de sangue, que teve um passado histórico, mas que tem um presente muito valente, muito corajoso e um futuro promissor. Muito bem, olha, nossa conversa aqui foi com o presidente reeleito da OAB Alagoas, Dr. Wagner Paz, advogado militante, está lá, viu, gente, no balcão, o tempo todo. E a gente junto com a OAB, buscando dias melhores, acessos mais diretos a direitos que são muitas vezes aquilo que vai manter as pessoas enquanto pessoas na sociedade. Então, muito importante de que você ligue para o seu advogado, vá até o seu advogado, cuidado com os golpes e o que tem por aí, que vai ser fruto de uma próxima entrevista aqui com o presidente Wagner. Um beijo no coração de todos, conversando com Elias Ferreira, estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14h. Até lá!